Sejam bem-vindos ao nosso episódio 5 da nossa 4ª temporada. Hoje nós vamos falar sobre sensibilidade espiritual pode ser perdida. E o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com você está escrito lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Esse texto, ele é um confronto prático e direto da parte de Deus para o meu coração e para o seu coração também. Um confronto para que você se posicione. Há uma ação negativa de entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não abandona facilmente, mas ele pode ser ignorado continuamente pelas pessoas. Às vezes nós falamos com o Pai, nós falamos com Jesus, que é o nosso advogado, mas nós esquecemos do Espírito Santo. E sensibilidade espiritual, ela diminui quando nós justificamos pequenas desobediências. Você vai ficando cada vez mais cauterizado e a percepção de se tornar casa de Deus vai se perdendo dia após dia. Ou seja, você vai se tornando uma pessoa cada vez com menos sensibilidade desse alerta interno que só o Espírito Santo pode te dar. Sabe aquilo que te incomodava antigamente, que te assustava, te deixava mal e te incomodava de forma geral? Pois é, essa situação ela passa a parecer normal para você quando você vai vivendo e vai sendo cauterizado e deixa de lado a presença do Espírito Santo com o temor do Senhor. Entristecer o Espírito Santo é resistir à direção que nós já sabemos que é correta e a direção que nós já sabemos que nós devemos seguir. Entristecer o Espírito Santo é silenciar a voz dele dentro dos nossos corações. E às vezes você pode se perguntar assim, mas como é que eu escuto a voz do Espírito Santo, Sherida? Como que eu sei que é ele que está falando comigo? O Espírito Santo, ele tem muitas formas de comunicar o nosso coração. Com o testemunho interior, que é uma das coisas mais comuns, que é essa voz que você escuta dentro de você, que é conhecida como a voz do Espírito Santo. Ele pode comunicar com você através de sonhos, de visões, de revelação, de várias situações. Mas eu não posso deixar de dizer que tudo isso é um treinamento. Deus, ele fala primeiro de forma suave. E quando nós ignoramos, não é ele que se afasta, somos nós que nos tornamos menos sensíveis à voz dele. As pessoas brincam comigo assim, é muito engraçado como Deus fala com você de forma tão clara, Sherida, mas eu quero dizer para você que não começou assim. Começou de uma forma muito mais singela, muito mais sutil, e hoje eu consigo detectar claramente quando Deus fala comigo. Mas isso tudo é um processo de crescimento, de confiança, de deleite, de posicionamento do meu coração em relação às direções que o Espírito Santo está me dando. Meu conselho para você hoje é volte ao último ponto em que Deus falou claramente com você. Às vezes esse lugar é um lugar que você está fugindo. É um lugar onde você não quer, é um lugar onde você vai ter que abrir mão, onde você vai ter que obedecer e por esse motivo você fugiu. E a cada vez mais, depois dessa decisão, você se tornou uma pessoa insensível à voz do Espírito Santo. Volte para esse lugar, esse é o meu conselho. E para o nosso tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual é a direção que Deus tem te dado e você tem adiado em obedecer? Anote aí no seu bloco de notas, com seu papel e sua caneta e volte para esse lugar. E faça aquilo que o Senhor está te conduzindo. Se você não fizer, necessariamente você vai se tornar uma pessoa cada vez mais insensível. Então volte para esse lugar. Esse é o meu conselho para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, se Deus nos permitir.